Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar aos nossos corações nessa noite tão abençoada, noite tão especial para nós, amados. Noite que Deus, com certeza, tem uma palavra para o teu coração também. Mateus capítulo 14, vamos ouvir a palavra do Eterno, vamos ouvir sobre a fé de um homem que nasceu um pouco antes de Cristo Jesus, mas nasceu com uma missão, a missão de falar que o Messias estava chegando, a missão de falar que Jesus estava vindo para fazer uma obra de restauração, uma obra de transformação, uma obra que levasse o homem a conhecer a Deus e estar em comunhão com o Todo-Poderoso. Amém? Mateus capítulo 14, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Nos diz a palavra de nosso Senhor e Salvador. Naquele tempo, Herodes, o governador Galileia, ouviu a falar a respeito de Jesus. Então ele disse aos seus funcionários: esse homem é João Batista que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Pois Herodes tinha mandado prender João, amarrar suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe. Pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei você é proibido de casar com Herodias. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois eles achavam que João era profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e ele gostou tanto que prometeu à moça: juro que darei tudo que você me pedir. Seguindo o conselho da sua mãe, ela pediu: quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo. O rei Herodes ficou triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, ordenou que o pedido da moça fosse atendido e mandou que cortassem a cabeça de João Batista na cadeia. Aí trouxeram a cabeça num prato, entregaram para a moça e ela levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Depois foram contar isto a Jesus. Ao saber que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. Mateus capítulo 14, lemos do versículo 1 até o versículo 14. Senhor, nós te louvamos, Pai, por esse momento tão especial que nós estamos aqui na Tua presença. Estamos aqui para Te louvar, estamos aqui para Te glorificar, mas também para ouvir o Teu falar, Senhor. Ouvir o mover do Espírito neste lugar. E queremos, Pai, que neste momento Tu fale aos nossos corações, para que haja edificação em nossas vidas. É que eu clamo em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Irmãos amados, a fé é algo especial que nós precisamos cultivar na nossa vida. Se nós desejamos conhecer ao Senhor, viver uma vida conforme a vontade do Todo-Poderoso, é indispensável que nossos corações transbordem de fé. Mas uma fé, irmãos, que te leve a observar princípios, uma fé que te leve a olhar para Jesus e a tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Muitas vezes, amados, nós olhamos para Jesus lá no horizonte, distante, e até sabemos que é Cristo Jesus, mas o nosso coração não se deixa mover, não se deixa envolver pelo Espírito. Nós não estamos dispostos a fazer alguma coisa pelo Senhor. Mas quando olhamos na palavra do Eterno, irmãos, nós vamos ver, vamos ter certeza que é preciso que haja fé em nossos corações, mas uma fé prática, uma fé que nos faz andar, uma fé que nos faz andar, nos faz seguir sempre em frente, sempre em frente, sempre em frente, sem parar. Nesse texto em especial, há 2000 anos atrás aproximadamente, nascia João Batista, um homem que veio por profecia do Senhor, para que ele aplanasse o caminho, para que ele preparasse o caminho para o nascimento de Cristo, para o ministério de Cristo, para a vinda de Cristo Jesus como Messias. A Bíblia diz que era um homem que andava pelos desertos, era um homem que se vestia de pelo, que comia até gafanhotos, ou seja, ele comia as coisas naturais da terra. Era um homem que amava o Todo-Poderoso, era um homem que não vivia para si mesmo, mas era um homem que vivia somente para honrar,
para glorificar e para fazer a vontade do Todo-Poderoso. Irmãos, isto é especial para nós, é um exemplo de vida para nós. Nós precisamos aprender, queridos, que nós estamos nessa terra não para vivermos para nós mesmos, mas estamos aqui para vivermos para o Senhor, para sermos do Senhor, para dedicarmos ao Todo-Poderoso. João Batista, irmãos, ele tinha essa consciência, ele sabia das dificuldades, ele sabia dos problemas, mas o seu coração era fiel. Ele tinha um coração temente ao Todo-Poderoso, um coração alegre na presença do Senhor, um coração que tinha prazer naquilo que é de Deus, irmãos. E nós temos uma certa dificuldade em ter prazer naquilo que é de Deus. Nós temos prazer em tantas coisas, mas quando refere-se às coisas do Senhor, nós temos sérias dificuldades em termos prazer naquilo que é de Deus. Porém, João Batista, irmãos, ele deleitava-se naquilo que era do Senhor. O seu coração alegrava-se com aquilo que era de Deus. Ele tinha prazer em viver, em andar, em estar na presença do Mestre. Precisamos ter esse prazer, essa alegria de estar na presença do Senhor. E isto 24 horas por dia, irmãos, 7 dias por semana, 30 dias por mês, e vai por aí. Nós não podemos tirar mês de férias do Senhor, semana de férias do Senhor, dias de férias da presença do Senhor. Impossível, queridos. Mas é preciso sentirmos prazer, um prazer que nos leve cada dia mais a buscar o nosso Senhor e Salvador. Nesse texto em especial, queridos, nós vemos a descrição de João Batista e a sua fidelidade ao Todo-Poderoso, um homem que o Senhor usou nos dias difíceis, dias complicados, dias em que falar do amor do Todo-Poderoso era complicado, era difícil, custava vida, custava a existência, irmãos. Mas João Batista, queridos, ele foi fiel ao Senhor, ele foi fiel ao Todo-Poderoso, ele não se importava com aquilo que poderia acontecer a ele, porque ele sabia que se acontecesse qualquer coisa, melhor era estar com o Todo-Poderoso, melhor era estar em comunhão com o Senhor. Nós precisamos ter essa consciência também, queridos, que não há nada melhor, nada mais importante, nada que seja mais precioso, a não ser em estarmos na presença do Todo-Poderoso. É evidente, irmãos, claro, é evidente que quando nós amamos o Senhor de fato, muitas vezes a situação fica difícil. Sim, fica. Você passa, como dizem por aí, por uns estreitos em nome de Cristo. Passa assim, irmãos. É desse jeito. Com João Batista não foi diferente, com Jesus não foi diferente, com o apóstolo Paulo não foi diferente, com Elias de Oliveira não é diferente, com nossos amados que estão aqui certamente também não é diferente. Sabe por quê? Porque o inimigo que perseguiu a João Batista é o mesmo que persegue os fiéis do Senhor nos dias atuais. Sabe quem é ele? O capeta, o cão, Satanás, o diabo, o demônio, essa turma de gente ruim. Eles continuam a nos perseguir em nossos dias, irmãos. E ele faz tudo para te jogar num buraco, um buraco sem fundo, um buraco do qual, se não tiver cuidado, não consegue sair. Mas com João Batista, queridos, a situação não foi fácil. Herodes, ao ouvir a palavra de João Batista, ele ficou enfurecido com o profeta e mandou prender esse homem, jogou ali na cadeia, jogou num lugar difícil, mas João Batista não voltou atrás nas suas palavras, ele permaneceu firme ao Senhor. Fidelidade a Deus, irmãos, fidelidade a Deus é importante na nossa existência. E quando nós somos fiéis ao Senhor, queridos, nós vamos até as últimas consequências. Nós vamos até as últimas consequências. Será que você tem ido até as últimas consequências por amor a Cristo Jesus? Será que você tem ido até as últimas consequências? Quais são as últimas consequências? Quais são as tuas últimas consequências? Ou seja, qual o teu limite? O teu limite? Qual o teu limite? E se nós pararmos e analisarmos um pouquinho, vamos descobrir que muitas vezes o nosso limite é tão pequenininho. É um limitezinho assim, mequetrefe, aquela coisinha assim. Nosso limite para com o Senhor, para com as coisas de Deus é pequenininho, irmão. Se nós darmos um passo um pouco mais largo, saímos do nosso limite. Sabe o que é isso, querido? Muitas vezes falta-nos amar de fato o Senhor.
Falta-nos amar de fato a Deus, um amor que leva-nos a morrer, se necessário, pelo Todo-Poderoso, um amor que nos leva a viver o Senhor, a amar a Cristo, até alegria no Todo-Poderoso, a viver o Senhor, irmãos, a viver o Senhor não com peso, não por obrigação, mas porque reconhece em Cristo Jesus aquele que todas as coisas faz e aquele que pode nos abençoar. A fidelidade, irmãos, ela leva-nos a situações extremas, mas aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós é maravilhoso demais, e nós precisamos entender isso, irmãos. No versículo 3 diz a palavra: pois Herodes tinha mandado prender João, amarrar suas mãos e jogá-lo na cadeia. Eis aí a consequência de servir ao Senhor. João Batista preso numa situação difícil, mas quando nós vamos um pouco à frente, nós vamos ver, irmãos, que isso foi consequência da sua coragem, fidelidade que levou à coragem, que despertou no seu coração a coragem de fazer aquilo que Deus quer, a coragem de viver a verdade do Senhor, a coragem de não se calar, mas falar do pecado, testemunhar ao povo da necessidade de uma vida nova, de uma vida restaurada. Nesse caso em específico, irmãos, o João Batista, ele levantou-se contra Herodes, porque ele estava vivendo uma situação conjugal que era errado naquela época, e João Batista foi, e em nome do Senhor, apontou o pecado para o rei, apontou o pecado para Herodes. A consequência? A prisão, amados, a prisão. Será que nós temos coragem de apontar o pecado, sabendo que você pode ser preso? Será que nós temos coragem de falar do pecado da sociedade, sabendo que a sociedade pode te apedrejar, pode te apontar o dedo, pode difamar você, pode apontar para você e chamá-lo de louco ou coisa parecida? Será que nós temos essa coragem? Será que você tem coragem de falar para teu amigo que ele está errado e precisa de Cristo? Será que nós temos essa coragem? Não é verdade? Muitas vezes você convive aí no dia a dia com uma pessoa e você sabe que o camarada está num caminho tão errado, um caminho ruim. Não precisa nem ser muito íntimo da pessoa para saber que o caminho dele é terrível, é caminho de morte, mas você não tem coragem de falar para ele: olha, o teu caminho é de morte, o teu caminho precisa ser restaurado, você precisa de Jesus, você precisa de uma vida nova, você precisa de comunhão com o Todo-Poderoso. Sabe por que não falamos, irmãos? Porque muitas vezes nós não queremos perder, e é possível que perca, a amizade dessa pessoa, ou se ela tem algum poder na mão, ela pode te perseguir, ou trazer algum dano para você. Aí você se cala, você fica calado, porque lhe é conveniente ser calado, lhe é conveniente você ficar no seu canto, mas como fica a palavra do Senhor, como fica o mandamento de Deus na nossa vida? O Senhor levantou-nos para que nós possamos testemunhar do Senhor, irmãos, testemunhar de Cristo, amados. E quando nós realmente conhecemos o Todo-Poderoso e vivemos a realidade dele, mesmo que tudo fique muito complicado, fique muito difícil, nós vamos receber do eterno o alento, vamos receber do eterno o abraço, vamos receber do Senhor o refrigério, porque Ele vem e acalma nosso coração, Ele traz paz à nossa vida, Ele nos dá alegria, amados, alegria. Você acha que João Batista estava triste, abatidão, depressivo naquela prisão? Você acha que ele estava ali depressivo? Certamente não, amados, porque ele sabia que estava fazendo a vontade do Senhor, ele sabia que estava no caminho certo, ele sabia que era melhor obedecer a Deus, ele sabia que o amor que ele tinha para com o eterno era maior do que o próprio amor que ele tinha para com a sua própria vida. É assim, queridos, essa é a visão que o Espírito Santo de Deus tem nos dado dia após dia, e nós precisamos tomar posse dessa visão, viver o Senhor, amar o Senhor, sermos do Senhor, colocarmos uma placa no meio do nosso peito escrito: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou de Deus. Nós não podemos nos envergonhar de Cristo, irmãos. Quando você liga a televisão, você vê as pessoas fazendo cada loucura em nome da sua filosofia, do seu modo de vida,
fazem cada loucura, cada absurdo, coisas vergonhosas. Mas você vai e o repórter chega próximo a essas pessoas e conversa com elas, e elas estão ali, tudo muito bem, numa boa, tá de boa, como dizem por aí, legal, tá gostando, não, é assim mesmo, tem que ser assim. Aí você olha e fala, que coisa vergonhosa, que situação vergonhosa, mas eles curtem, eles gostam, amados. Sabe o que é isso, querido? É porque eles estão de bem com a sua própria vida, entende? Eles estão mergulhados naquelas práticas, mergulhados naqueles costumes, e para eles está muito bom. Nós precisamos, queridos, mergulhar no amor de Cristo Jesus, o amor que nos põe um sorriso na face, o amor que nos faz trazer a paz, o amor que nos dá a paz no coração, o amor que nos faz andar, seguir em frente sem parar, o amor, irmãos, que nos dá o prazer, o amor que nos dá o prazer, a alegria de viver Jesus acima de todas as coisas. Aqui nós falamos muito de Cristo, não é verdade? Falamos muito de Cristo, porque Cristo é tudo, irmãos. Cristo é tudo, não há nada mais importante do que Cristo Jesus. Se eu quero ir para o céu, eu preciso de Cristo. Se eu quero bênção na minha vida, eu preciso de Cristo. Se eu quero sucesso na minha existência, eu preciso de Cristo. Cristo é tudo, povo dos céus. Para João Batista, o Senhor era tudo, e ele não estava nem aí com aquilo que poderia acontecer com a sua vida, e realmente aconteceu o pior. Herodes pediu a cabeça, João Batista decapitado. O coração daquele povo que estava ali alegraram-se com aquela situação, mas houve alguém que ficou triste com essa situação. Foram falar para Jesus, olha, mataram Herodes, aliás, foram falar para Jesus que mataram João Batista, e Jesus, amados, ele ficou ali um tanto quanto entristecido com essa situação, e ele resolveu retirar-se, está no versículo 13 de Mateus capítulo 14, Jesus pegou um barco e foi sozinho para um lugar deserto. Muitas vezes, amados, nós precisamos, em meio dessas guerras loucas que temos passado por aí, das dificuldades do dia a dia, pegarmos o nosso barco e sairmos para um lugar deserto. Precisamos muitas vezes, amados, de um tempo reservado somente com o Senhor, sairmos do calor da batalha, nos afastarmos um pouco, para nos revestirmos com a presença do Senhor, para buscarmos de Deus o alento, a força necessária para que possamos voltar renovados para a honra e para a glória do Senhor. Temos que buscar Deus, amados, temos que buscar o Senhor Jesus. Muitas vezes nós estamos com uma vida muito que assim, rotineira. Você levanta pela manhã, muitas vezes lê ou não a palavra de Deus, ora ou não ora. Aí você vai trabalhar, volta no final do dia, e assim entra semana e sai semana, e você não tem tempo para o Senhor, você não tem tempo para renovar as suas forças, para buscar ali sozinho a presença do Todo-Poderoso. Jesus, irmãos, ele retirou-se, ele foi para um lugar isolado, para um lugar deserto, e ali, amados, ele foi refletir sobre a vida, refletir sobre a situação, e foi buscar o alento do Todo-Poderoso, a força do Senhor para a sua vida, a força de Deus. Este é o ensinamento do Senhor para as nossas vidas. Quando as coisas ficarem difíceis, corra para o Todo-Poderoso, reserve um lugar. Claro, Jesus saiu para um lugar deserto para estar em comunhão com o Senhor, com Deus, com o Todo-Poderoso. Quando a situação ficar difícil, vamos voltar para o Senhor, vamos voltar nossa vida para Deus, vamos correr para o Senhor, irmãos. Precisamos entrar num lugar, um lugar reservado, e contarmos para o Senhor a nossa vida, falarmos para Ele da nossa existência, falarmos dos nossos problemas, mostrarmos para o Senhor a necessidade que nós temos dEle, amados, a necessidade que nós temos do Senhor. É interessante, queridos, que quando a situação fica difícil, muitas vezes em decorrência de uma série de problemas, seja saúde conjugal, problemas profissional e vai por aí, nós procuramos todas as pessoas que são próximas a nós.
E ali ouvimos de um, ouvimos de outro, e contamos a nossa vida para um, contamos para o outro, e ficamos naquele lenga-lenga, como dizem por aí, e conta para um fala uma coisa, aí você conta para o outro já fala uma coisa diferente, e você não chega a um consenso, você não sabe o que fazer. Falta-nos, irmãos, recorremos à pessoa certa, e a pessoa certa é Deus, amados, é Deus, queridos. Há um texto bíblico que diz que devemos buscar o Senhor em primeiro lugar. Aí nós buscamos toda a parentela, depois a vizinhança, depois os amigos mais próximos, os amigos mais distantes, e até mandamos uma carta para a Dilma contando o nosso problema, não é assim? E esquecemos de falar com aquele que está pronto para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa necessidade, está pronto a nos abençoar, a fazer coisas maravilhosas por nós. Jesus, naquele momento difícil, ele retirou-se para um lugar afastado, ele foi buscar a presença do Senhor, ele foi buscar a comunhão com o Todo-Poderoso, ele foi viver a presença, experimentar, gozar a presença do Senhor, a graça de Deus naquele momento, amados. Essa é uma verdade que precisamos, queridos, cada dia mais cultivar na nossa vida, buscar a presença do Senhor. Porque quando nós buscamos a presença do Todo-Poderoso, nós seremos fortalecidos. O Senhor vem sobre nós e nos envolve com sua graça, com a sua misericórdia. Ele nos toma e enche o nosso coração, faz o nosso coração transbordar de alegria, transbordar de prazer, transbordar, amados. Sabe o que é transbordar? É algo que enche tanto que derrama pelos lados. Nós precisamos buscar o Senhor para que a nossa vida transborde de alegria, transborde de paz, transborde com aquilo que é lá do alto. E eu quero falar para você que é totalmente possível hoje, em nossos dias, que isto aconteça. O grande problema é que nós não temos o costume de buscar essa verdade de Deus para as nossas vidas. Mas quando nós buscamos, o Senhor está pronto a abrir a porta e nos atender e encher o nosso coração de paz, um coração de alegria, um coração sempre movido, amado, pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Mas o interessante, queridos, é que Jesus pegou o barco, atravessou aquele local e chegou num lugar deserto. Mas diz o versículo 13 que as multidões souberam onde Jesus estava. Eles souberam onde Jesus estava e vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. E quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. Sabe o que significa isso, queridos? É que mesmo quando você está abatido, você está triste, quando você acha que não tem força, quando chegar alguém a você, tu tens que encontrar força, irmãos, para amar o próximo, para falar da graça do Senhor, para confortar aquele que chega a você. Tu precisa estar preparado, irmãos. Jesus estava ali numa situação um tanto quanto triste, em decorrência daquela situação toda, mas quando aquela multidão chegou na presença dele, ele não virou as costas para aquele povo, mas ele permitiu que as pessoas chegassem a ele, que as pessoas tivessem comunhão com ele, que as pessoas chegassem e falassem dos seus problemas, falassem das suas dificuldades, porque ele tinha uma palavra para aquelas vidas, amados. E o texto diz que Jesus ficou com muita pena dessas pessoas, e curou os doentes que ali estavam, Nós precisamos recorrer a Cristo Jesus a cada instante da nossa existência, a cada instante, porque Jesus, amados, é aquele que está sempre pronto a nos abençoar e restaurar-nos. Cristo Jesus é aquele que tem sempre uma palavra de bênção para nós. Cristo Jesus é aquele que tem um mover, um braço estendido, um braço abençoador estendido sobre a nossa vida, e todas as vezes que recorremos a Ele, Ele tem prazer em tocar em nossas almas, fortalecer-nos, colocar-nos de pé e encher o nosso coração de paz, de alegria e daquilo que precisamos para seguir nessa jornada em direção aos céus. Amados, é uma questão para ouvir e praticar, porque se vocês ouvirem o que eu falo aqui,
Mas se vocês não praticarem aquilo que Cristo disse, não vai adiantar muita coisa, irmãos. Não adianta. Eu não posso fazer muita coisa por você. É uma questão de deixar-se mover pelo Espírito Santo de Deus. João Batista, amados, ele nasceu com uma profecia, ele foi chamado para ser profeta, ele precisou deixar-se mover pelo Espírito, ele necessitou buscar a presença do Senhor, encher-se com Deus, conhecer Deus, colocar-se à disposição do Senhor, para que pudesse falar daquilo que Deus tinha para aquela nação. Nós precisamos fazer a mesma coisa, Muitas vezes nós queremos ser usados pelo Senhor, não é verdade? Quem quer ser usado pelo Senhor neste lugar? Quem quer ser? Oh, bênção, todos querem ser usados pelo Senhor, não é? Quem tem pago o preço para ser usado pelo Senhor? Irmãos, dizem por aí que querer é poder. Nem tanto. Querer não é poder. Querer associado com fazer, aí sim é poder. Você quer? Busque. Eu quero. Eu vou deixar acontecer. Vou sentar debaixo de uma árvore, quem sabe, acontece, aparece um anjo na minha frente, aponta o dedão e diz: você está sendo cheio do poder. Aí aparece uma coisa assim, meio luminosa, e aquele negócio todo, aí eu vou voando por aí, e fazendo não sei o quê. Não, amados, isso não existe. Não existe. João Batista foi chamado para ser profeta, mas ele teve que conhecer o Senhor, foi necessário conhecer o Senhor. Jesus, amados, ele nasceu homem, e sabe o que Jesus fez? Ele precisava conhecer como homem, conhecer a missão que ele tinha, e ele estudou a palavra, ele leu os escritos, ele conheceu os profetas, ele foi estudar, e um dia ele estava no templo, e ali com 12 anos apenas 12 anos, ele conhecia tanto a palavra, que ele discutia com os teólogos, com os mestres daquela época, em pé de igualdade. Sabe o que é isso, irmãos? É um conhecimento tão grande, que aquilo que os mestres falavam, ele também tinha o que falar, em pé de igualdade. Aconteceu, caiu na mente de Jesus, ele leu a palavra, a Bíblia diz que ele instruiu-se, ele buscou o conhecimento, ele buscou fazer por onde. Nós precisamos fazer da mesma forma. Todos querem ser usados pelo Senhor, mas poucos querem fazer alguma coisa nesse sentido. Se você deseja ser médico, por exemplo, eu quero ser médico, eu quero ser piloto, eu quero ser engenheiro, o conhecimento vai cair na sua cabeça? A partir de agora eu sou médico, me dá o bisturi que eu faço qualquer tipo de cirurgia. Não, amados, vai ter que estudar e muito, vai ter que se preparar. É assim que o Senhor fala para nós, irmãos, que devemos buscá-lo, colocarmos à disposição dEle, porque quando nós o buscamos e colocamos na nossa vida, aí sim o Espírito de Deus move dentro de nós. Mas para que o Espírito Santo de Deus possa mover, eu tenho que ter conhecimento de Deus, conhecimento do Senhor. E o conhecimento, querido, está nessa fonte. Temos que ler a palavra. Eu costumo dizer e falo repetidamente isso, que todos querem ir para o céu da Bíblia, porque o céu da Bíblia é maravilhoso. Lá tem ruas de ouro, tem tanta coisa extraordinária que você não pode nem explicar, nem tampouco entender. É o céu da Bíblia, todos querem ir para o céu da Bíblia. Mas o mesmo céu da Bíblia, ela própria, também traz o caminho que você deve trilhar para alcançá-lo. Tipo assim, o céu é um tesouro, a Bíblia traz o mapa do tesouro para você. Mas só que queremos ir para o céu e usufruir das coisas de Deus da forma que nós achamos conveniente. Não vamos chegar, irmãos. Não serve, não funciona. Nós temos que nos encaixar na vontade de Deus, viver Deus, e assim experimentaremos o grande poder do Eterno. No texto que nós lemos, nós vemos João Batista, irmãos, após estar preso aproximadamente 1 ano e meio, pediram a cabeça dele.
Ele negou ao Senhor, voltou atrás. Ah não, Herodes, eu vou dizer essas coisas. Não é bem assim, não é assim. Não, amados, ele foi às últimas consequências, porque ele conhecia o Senhor, ele tinha certeza de quem era Deus, ele tinha convicção do seu amor pelo Todo-Poderoso. Ele não trocou Deus por nada na sua existência. É fidelidade, amados, e essa fidelidade move nossos corações e nos enche de coragem. Coragem para seguirmos em frente, coragem para enfrentarmos as adversidades do dia a dia. Mas chega o tempo que é necessário você se afastar um pouco, você se retirar, para você se encher do Senhor, ter comunhão com Deus. Só você é o Senhor. Mas quando isso acontece, nós não podemos fechar os olhos para aqueles que precisam da graça do Senhor. Nós não podemos fechar os olhos, mas estarmos sempre prontos para abençoar aqueles que vêm até nós. Amém, amados? Que nós possamos entender essa verdade, vivermos essa verdade na nossa vida e nos deixar guiar pelo Espírito Santo do Senhor, porque Ele tem o melhor para nós, Ele tem o melhor para cada um de nós. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, e que você seja um João Batista no aspecto da fé, da perseverança, amém? E que você seja um Cristo no aspecto de deixar-se mover pelo grande amor para com o próximo. Grande amor para com o próximo, é amando o próximo como a si mesmo, é ensinamento do Senhor. Vamos colocar de pé para nós orarmos, irmãos. Senhor, nós te louvamos pela tua graça, Pai, pelo teu mover, pelo teu grande cuidado, pela palavra, Senhor. Nós queremos pedir que seja, meu Deus, esta palavra cravada nos corações, que sirva de alimento, de despertamento, Senhor, para que possamos te buscar continuamente, estarmos continuamente na tua presença. Nós te louvamos, ó Deus, por cada um desses que aqui estão presentes, e que cada um seja abençoado. É o que nós clamamos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Santo Deus. Aleluias. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 465.